Olá, eu sou Marina Médici e esse é o podcast Meditação Espírita, um projeto idealizado por mim, Eliomar Borgo e Dalva Souza, e sob o apoio da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Meditação Espírita, um canal para refletir e meditar com base nos fundamentos e práticas da doutrina. Nesse terceiro episódio, após a fala valiosa de Eliomar Borgo introduzindo o assunto acerca da meditação, e mais especificamente da meditação espírita, e depois das contribuições valiosas de Dalva Souza, também em relação à meditação, fechamos esse terceiro episódio trazendo um pouquinho das contribuições da ciência, que é um dos tripés, né, pessoal, que a gente tanto valoriza aí dentro da nossa doutrina espírita. Vou trazer um pouquinho de informações um pouco mais aprofundadas a respeito dos efeitos que a meditação provoca no nosso organismo, no nosso corpo, nos nossos sistemas e como a meditação colabora para a nossa saúde física, nossa saúde emocional e nossa saúde espiritual. Lembrando que o nosso podcast, a partir de agora, depois desses 3 primeiros episódios, nós iniciaremos as meditações propriamente ditas. Então, 4º, 5º, 6º em diante, vocês receberão as meditações para que façam nas suas casas, nos seus trabalhos, nos locais em que vocês preferirem escolherem fazer. Então, esses 3 primeiros episódios têm o objetivo de clarear, exemplificar, contextualizar a meditação em vários dos seus âmbitos, sem perder de vista que nós estamos seguindo rigorosamente os preceitos espíritas e também a ciência. Ancorados que estamos nas obras de Palhano, grande referencial para nós, para falar da meditação espírita, como também nas obras de Hermínio Miranda, Joana de Ângeles, André Luiz e algumas outras que servem de berço para que a gente una a ciência espírita e a ciência do mundo material. E vejam só, vários e vários estudos, pesquisas têm sido feitas ao longo dessas últimas décadas, tentando entender o porquê que a meditação modifica tanto a vida das pessoas. Afinal de contas, muitos ficaram curiosos na década de 60, 70, com a capacidade que os monges zen-budistas tibetanos eles tinham de se manter em meditação e o quanto a saúde física mesmo deles e emocional era afetada com a meditação. Daí, em busca desse conhecimento, dessas comprovações, desses achados, a ciência moderna vai investigar. Afinal de contas, por que a meditação modifica tanto as nossas vidas? E olha, amigos, um podcast seria insuficiente para eu falar de tudo isso como pesquisadora de meditação e como instrutora de meditação. Mas o que eu posso dizer para vocês hoje é que a meditação modifica a nossa massa cinzenta, modifica a nossa estrutura cerebral. Vejam bem, isso é um dado interessantíssimo. Alguns estudos americanos e ingleses perceberam em vários grupos de meditadores que após 8 semanas de prática meditativa, o cérebro tem a capacidade de aumentar a densidade da massa cinzenta, da massa encefálica, principalmente em 3 partes. E a gente vai falar dessas 3 partes agora para vocês. A primeira delas é o hipocampo esquerdo. O que é o hipocampo esquerdo? É a região responsável pelo aprendizado e pela memória, principalmente
para a gente guardar aquelas informações e transformar a memória de curto prazo em longo prazo. Então, vejam bem, se a meditação, transforma essa região e aumenta a massa cinzenta, consegue, então, por dedução lógica e depois por comprovação de alguns estudos, melhorar e ampliar a nossa memória. A segunda região que é afetada pela meditação é o córtex cingular posterior. Essa região tem forte conexão, amigos, com outras áreas cerebrais e se relaciona ao nosso controle emocional e também a recuperação da memória. Já estamos falando das nossas emoções, ou seja, a meditação também se torna capaz de influenciar no nosso estado emocional e no nosso equilíbrio emocional. Por isso que tanto se fala que os meditadores desenvolvem a capacidade de autocontrole, de autopercepção, a capacidade de olhar para si mesmo, de observar-se, de olhar aquilo que está bom, aquilo que não está tão bom e aquilo que precisa ser mudado do ponto de vista das emoções. Mas a gente tem uma outra área que é grandemente modificada pela meditação, que é a junção temporoparietal. Essa região, meus amigos e amigas, está associada à percepção e ao processamento de informações relacionadas à empatia e à compaixão. Vejam, quando eu pratico regularmente a meditação, cada vez mais eu me torno uma pessoa mais empática. Uma pessoa que olha para si e desenvolve a capacidade de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. E reconhecer a dor do outro. Acolher a dor do outro, a alegria do outro, as dificuldades, os desafios e tudo aquilo que o outro me manifesta. E ainda ter compaixão, porque além de eu reconhecer e me colocar no lugar do outro, é importante que eu sinta compaixão. E no sentimento de compaixão, eu me coloco à disposição de, na medida do possível, acolher a dor, o sofrimento do outro, a dificuldade do outro e oferecer aquilo que eu posso em relação à ajuda. Vejam só, 3 grandes áreas envolvidas. Falamos de memória, falamos de atenção, falamos das emoções, principalmente da empatia e da compaixão. Além disso tudo, a prática regular da meditação perceberam que ela transforma uma outra área cerebral que se chama amígdala. O que ela faz com a amígdala cerebral? Que não é a amígdala da garganta, tá, pessoal? É uma amígdala lá do cérebro, lá dentro do cérebro. A prática da meditação consegue reduzir essa área cerebral. E essa redução ela é importante. Por quê? Porque essa região ela está associada ao medo, ao estresse e à ansiedade, meus amigos. Quanto mais em situação de medo, estresse e ansiedade, mais essa área se amplifica. Então, a prática da meditação conseguiu comprovar efeitos de redução dessa área e de controle, então, do medo, do estresse e da ansiedade. Vejam só, o aumento do estresse ou a continuidade dos estados estressores no dia a dia faz com que a gente libere uma série de substâncias na corrente sanguínea. E uma delas é o cortisol, que é importante, é uma substância importante no nosso dia a dia para lidar, né, com vários funcionamentos de sistemas no corpo, lidar com a necessidade de tomada de decisão, de agir. A grande questão, meus amigos, é que esse cortisol, ele tem cada vez mais se mantido em concentrações altas na corrente sanguínea, nos levando à manutenção dos quadros de estresse e de ansiedade. E é como se virasse um ciclo.
E cada vez mais a gente tem tido dificuldade de sair dessa situação de estresse, de ansiedade e de retomar o nosso estado de tranquilidade sem a ajuda de alguma coisa, de alguma interface, para alguns de alguma substância. E a meditação vem mostrando nos estudos que ela é capaz de nos levar para esse estado de tranquilidade, de calmaria, de relaxamento e reduzir assim a concentração de cortisol, aumentando o nível de substâncias extremamente importantes para um estado de relaxamento e quietude, que são os nossos opioides endógenos. Nós produzimos substâncias analgésicas poderosas no nosso próprio corpo e às vezes a gente esquece disso ou a gente desconhece essa informação. Podemos liberar endorfinas, serotoninas, ocitocinas, substâncias que nos levam a um estado de quietude mental e que mostram para o nosso corpo que somos merecedores de atingir esse estado de tranquilidade. Não nos faltam, amigos, provas, indícios e informações comprovando os benefícios da meditação nas nossas vidas. Sejamos nós espíritas ou não espíritas. Afinal de contas, nos mantermos na calma, na serenidade, é algo benéfico para todos, independente da sua denominação, concordam? E tem sido cada vez mais desafiador fazer isso, em função das nossas práticas do dia a dia, em função da nossa rotina atribulada, do tanto de coisas que às vezes devemos fazer ou que tomamos para a nossa vida para fazermos, e quando olhamos estamos envolvidos com várias tarefas, várias funções, várias coisas e cada vez mais distantes de nós mesmos. A meditação nos leva ao encontro conosco. A meditação me coloca, cada vez que eu medito, como uma observadora de mim mesma. Isso é muito valioso. Falamos tanto na doutrina espírita, no nosso movimento espírita, de reforma íntima. Não falamos? Não é um dos grandes objetivos nossos? Mas, meus amigos e amigas, como fazer a reforma íntima sem olhar para dentro? Sem me enxergar, me observar de forma tranquila, pacífica e amorosa. A meditação é essa forma pacífica, tranquila e amorosa. O encontro de você com você mesmo, você mesma, sem fuga, sem melindres, sem máscaras. É como se você estivesse se olhando no espelho durante aqueles minutos em que está meditando, honrando essa pessoa que você é, honrando a sua história, a sua trajetória, os seus aprendizados, os seus desafios. E cada vez mais, deixando esse corpo, essa mente, esse espírito se aproximar cada vez mais de Deus, da criação, da espiritualidade superior, seja qual for a sua crença. Em estado meditativo, ao contrário do que alguns espíritas ainda acham, nosso objetivo não é entrar em transe mediúnico, tá? Não se trata da mesma coisa. A meditação te coloca cada vez mais consciente do momento presente. Esse é o grande objetivo da meditação. Te colocar no aqui e agora. Que você seja um sujeito observador do agora, desse instante, desse momento rico, dessa oportunidade grandiosa de viver nesse instante.
Vejam só, nosso corpo não funciona no passado e não funciona no futuro. Minhas células funcionam no momento presente. Elas têm o agora para funcionar. Então é com base no agora que a gente constrói a nossa história. Seja ela que daqui a segundos vai ficar no passado, seja aquilo que vai vir no meu futuro. Eu não tenho o futuro nas minhas mãos. Por isso que a meditação reduz a ansiedade, porque a gente vai entendendo cada vez mais que o futuro não nos pertence, que o agora nos pertence. É por isso que o meu cérebro, em estado meditativo, cada vez mais entra em zonas de onda alfa para me permitir acessar um estado de serenidade e tranquilidade. E vejam só, é possível estar tranquilo e sereno em atividade, que é o que os zen budistas deixam para nós de contribuição grandiosa, milenar. Que o estado zen significa estar tranquilo na atividade e ativo na tranquilidade. Então, meus amigos, essas foram as minhas contribuições, algumas das contribuições dos tantos efeitos, grandiosos efeitos que a meditação tem no nosso corpo, com as comprovações da ciência, certamente. E dizer para vocês espíritas, né, e não espíritas que vão acompanhar o nosso podcast, que esse podcast é para você que quer ficar mais tranquilo, para você que é cristão, para você que acredita no poder da meditação. E nós aqui lhe entregando nessa interface da meditação espírita. Então eu aguardo vocês para o nosso 4º episódio. O 4º episódio será com Eliomar Borgo e ele já trará uma meditação junto comigo com base numa leitura de uma das obras espíritas que a gente vai deixar de surpresa para vocês saberem lá no 4º episódio. Muito obrigada pela sua participação. Se você gostou, curtiu esse podcast, encaminhe para as pessoas que você acha que pode aproveitar, assim como você. Um abraço e até breve. Gostou do nosso episódio? Vale lembrar que eles serão quinzenais. Obrigada por estar conosco e até o próximo.